Sejam muito bem-vindos ao nosso programa TV Conexão em Foco, no nosso episódio da Busca de Toda Mulher. Eu sou Ana Thanos, escritora, idealizadora do portal Mães e Filhos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje vamos falar de liderança, comunicação, propósito. E a gente está com uma convidada muito especial aqui com a gente, né, Rô? Nossa, hoje, todo programa eu falo isso. Todo podcast eu falo que promete, mas é que é um melhor que o outro. E hoje é muito especial e eu vou contar por quê. Mas eu quero me apresentar, sou Rosângela Bellini, psicanalista, fundadora lá do INSE, Instituto do Cérebro, e hoje a gente está aqui para se conectar com você, porque a nossa missão aqui é conectar coração. Então já nos segue lá no Instagram, A Busca de Toda Mulher, e também se inscreve no canal do YouTube, Conexão em Foco, TV Conexão em Foco, porque esse episódio também passa lá na TV Mais, com o Edgar, na Life, na Way, para mais de 50 cidades. E hoje é um episódio muito especial, Ana, porque estamos aqui com uma mulher incrível, a minha primeira mentora, que revolucionou a minha história com o treinamento dela. A Ellen é esposa, é amiga, é aquela que é pau pra toda obra. Quando a gente fala de amizade, eu sou aquela que liga para ela. Quando vem mensagem dela que eu falo assim, posso te ligar? Ela já fala, liga agora. Às vezes ela nem espera, porque é ela que liga, porque ela sabe que eu vou precisar de uma voz amiga. E é com você que eu conto, minha querida amiga e mentora, Ellen. Eu quero que você fala pra gente quem é a Ellen. Obrigada, Rosângela, né, pelos elogios. Já fiquei até vermelha, mas eu agradeço. Eu sou Ellen Kobayashi, né? Como a Rô falou, mãe, amiga, profissional, mentora, um pouquinho de cada coisa. E a minha trajetória, né, começou há muito tempo, né? Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu gosto de pessoas, né? Então, a Ellen Kobayashi é apaixonada por pessoas. Eu gosto de estar junto, eu gosto de conversar, eu gosto de um bom café, eu gosto de apoiar, eu gosto de tentar fazer melhor. Essa é a Ellen, e eu acho que desde sempre. Eu acho que é uma característica que eu tenho há muito tempo. E se eu for contar um pouquinho da Ellen, né? A Ellen começou lá atrás, né? Como vendedora. Na verdade, como caixa. Ou como pacote, não sei. São tantas funções, né? Mas a Ellen começou lá atrás. E essa Ellen vem crescendo. Eu acho que é disso que vamos falar hoje aqui, né? É o que a Rô falou. A minha busca é sempre ser o melhor, né? E não melhor que o outro. Isso é muito importante dizer, porque às vezes as pessoas perseguem isso de, eu quero ser melhor que a Ana, eu quero ser melhor que a Rosângela. Não, nós temos que ser melhor do que nós mesmos, né? Esse é o caminho. E quando a gente está focada no outro, eu quero ser melhor que a Rô. Eu tô focada nela, gente, não em mim. Então eu vou perder mais tempo olhando para ela do que cuidando do que não tá bom em mim. Então a Ellen é essa que tá focada sempre nela, na melhoria dela. Não importa se o outro tá melhor, se o outro tá na frente, se o outro tá atrás. O que importa é que eu estou seguindo e tentando melhorar a cada dia. Que eu acho que é esse caminho que a gente tem. Melhorar um pouquinho a cada dia. Né? E o que é possível. Não precisa melhorar 100%. Mas um pouquinho, 1%, talvez 0,5% num dia. Talvez menos um no outro. Né? E todo esse equilíbrio. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meu primeiro podcast. Seja muito bem-vinda. Mas estou aqui no meio de duas pessoas que eu amo muito, né? A Rosângela, como ela diz, ela é meu case de sucesso. Sou mesmo, gente, né? Me orgulho muito. Com a Ellen, eu aprendi que quando a gente recebe um elogio, que nós precisamos aceitar. Sabe quando a pessoa fala assim pra você, nossa, como seu cabelo tá bonito? A gente tem a mania de falar assim, mas eu nem lavei. Tá a Ellen me ensinou a falar assim, muito obrigada, gratidão, eu aceito e eu recebo, aprendi com você. Isso é muito difícil, viu, gente? É um desafio, né? Mas peraí, só pra não ficar com ciúmes aqui, porque eu também quero falar da Ellen, tá? Deixa eu apresentar ela também, porque ela também é minha amiga maravilhosa, minha mentora, amiga desde as crianças de infância.
E eu também adoro te mandar mensagem, te ouvir. É muito gostoso quando a gente se encontra. Eu falo assim, às vezes a gente fica muito tempo sem se encontrar, mas a hora que se encontra, nossa, a gente já renova a energia, é alto astral. E eu me conecto muito. Eu falo que a gente é muito parecida, né, amiga? Sim, sim, muito. E assim, eu só vou explicar, né? Deixa eu organizar essa bagunça. Vou organizar essa bagunça aqui. Eu fiz um treinamento, foi no momento da minha vida que eu estava lá tentando sair do fundo do poço. A gente fala muito aqui sobre dores, transformação. Então foi nesse momento que eu conheci a Ellen num treinamento. E é engraçado que esse treinamento ela estava dando gratuitamente, por gratidão a um momento da vida dela que ela estava bem. E ela retribuiu ao universo, né, ofertando o que ela sabe, que é transformar vidas. E eu, que estava precisando, fui lá receber, né? E conheci, foi demais. Mudou a minha história. Eu tenho provas concretas disso que a Ellen vai falar, vai ensinar você a fazer também. E aí, eu conheci a Ana depois, né? Já no meu momento bom. E a gente se conectou, a gente começou a fazer vários trabalhos juntos, eu e a Aninha. E aí, de repente, surge a Ellen. E quando eu vi a Ellen, fazia muito tempo que eu não via a Ellen, eu falei, nossa, Ellen, minha primeira mentora, não sei o quê. E ela falou, a Ellen é minha melhor amiga. E essa é a bagunça, né? Ela é a minha primeira mentora e a melhor amiga da Aninha. E agora ela é a nossa melhor amiga. Quando eu e a Ana temos algo para resolver, problema que eu não consigo resolver e ela também não, a gente recorre aos universitários. Você sabe, isso que você falou, para quem está nos assistindo, é importante, né? Você que tem uma melhor amiga, que faz tempo que não liga para ela, manda uma mensagem, deixa um carinho, porque eu tenho certeza que ela vai te retribuir. E você que não tem, vem com a gente. Cola a gente que a gente te acolhe. É muito saudável ter uma amiga. É muito saudável. Né? E o legal confiar, né? É que a gente se conectou novamente com a Ellen quando eu fui fazer o curso de gestão humanizada da Ellen, que a gente vai falar muito sobre isso, sobre as ferramentas. Eu sou uma outra mulher também. Depois que eu... Porque, assim, uma hora a gente aprende várias coisas. Sim. Só que até a gente aprender e colocar em prática, né, partir para ação... E a Ellen me ensinou isso no curso de gestão. Ellen, vamos falar um pouquinho do gestão humanizada? Como que surgiu a gestão? Quais ferramentas você trabalha? E o que você mais gosta no curso? Gestão humanizada surgiu de uma ideia minha com uma outra amiga, né, com a Sônia Santos. Sim, sou super grata ao todo o tempo que nós trabalhamos juntas. Eu e a Sônia, na verdade, fizemos um curso há 15 anos atrás, né, um curso que chama Dale Carnegie Course, de um escritor muito famoso, né? Ele tem vários best-sellers. Um deles é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é o meu livro de cabeceira. Eu costumo dizer que às vezes que eu sei ele quase de cor e salteado. Ele é muito antigo, né? Tem mais de 100 anos, hoje talvez 110 anos, mais ou menos, que foi escrito. Mas ele é muito atual. Ele tem tudo a ver com as barreiras e com os desafios que a gente tem hoje. E quando eu fiz esse curso, eu fiz como participante. Eu tinha uma empresa e eu fui buscar a melhora. E eu me lembro que tinha um amigo, esse amigo me chamou, eu ia fazer uma pós-graduação, ele falou, não, você não vai fazer a pós-graduação, você vai fazer esse curso, porque esse curso vai mudar a sua vida. E realmente, esse curso mudou a minha vida. Na verdade, na época, foi uma junção do curso com o acampamento da igreja, né? Eu sei que isso não tem a ver com religião, e sim em que a gente acredita, mas coincidentemente eu fiz os dois ao mesmo tempo. E eu era uma Ellen que trabalhava muito desde os 15 anos, né? Nessa fase eu tinha em torno de 30 anos, 29 anos. Eu comecei a trabalhar com 15, então nessa época eu já tinha uma empresa, eu era, né? Eu ainda sou, gente, representante comercial e visito supermercados há mais de 20 anos. Eu tinha uma empresa e vivia uma vida muito doida. Trabalhava muito, não tinha tempo para nada, e foi onde eu busquei o treinamento. Porque eu achava que eu fazia e não conseguia ganhar dinheiro, não conseguia colocar tudo em prática. E quando eu fiz esse treinamento, eu me apaixonei por essa mudança, por essa transformação de pessoas. Eu nunca tinha feito nada parecido. E esse treinamento eu trabalhei, aí veio essa amiga Sônia, ela estava presente, ela também se transformou. E eu falei, eu quero mais. Eu não quero só transformar a minha vida, né? Eu quero transformar a vida de outras pessoas.
E a Sônia que me fez o convite para a gente estudar para ser instrutora. E eu fui com ela, estudamos muito, vários anos estudamos para nos tornarmos instrutoras desse treinamento. Mas a vida foi fazendo outros, né? A vida tinha outros caminhos para a gente. E a gente acabou saindo dessa empresa. Na época, a gente precisava trabalhar full time. E na época nós tínhamos o trabalho, era muito difícil falar, vou viver de treinamento. Né? Nós tínhamos muito medo de não dar certo. E a gente resolveu sair. E um dia, conversando com meu esposo, minha filha estava com quase 1 aninho de idade. E meu esposo falou, mas vocês estudaram tanto, trabalharam tanto. Né? Nesse trabalho de estudo, a gente teve 12 turmas em Marília desse treinamento. Então, nós conhecemos muitas pessoas e ajudamos a transformar muitas vidas. E ele falou, e agora vocês vão parar? Vocês não criam de vocês? E aí veio a ideia, eu e a Sônia juntas, criamos o nosso treinamento Gestão Humanizada. E o treinamento de gestão humanizada veio de toda a junção desse aprendizado que nós tivemos e com outros tantos treinamentos que nós fomos fazendo nesses anos. Né? Então, foram 5 anos de estudos, só treinando e aprendendo técnicas diferentes, conhecendo pessoas diferentes, métodos diferentes, para chegar no treinamento de gestão humanizada. O treinamento de gestão humanizada foi um presente, porque nós conseguimos chegar próximos de outras pessoas. Né? Antes, com o antigo, a gente chegava às vezes no dono da empresa, mas não chegava no gerente, não chegava no vendedor, não chegava de um outro funcionário. E o treinamento de gestão humanizada veio com essa ideia de chegar a todos, de ser possível para todos, de ser acessível para todos. E aí foram anos de treinamento, eu e a Sônia trabalhamos juntas, até o último ano, que foi quando eu conheci a Rosângela. Né? E a gente fez... Nesse período, eu e a Sônia nos separamos, porque a gente tinha focos de pessoas diferentes, cada uma continuou com o seu treinamento. E foi onde eu conheci a Rô. Né? Foi uma turma realmente de gratidão, foi um ano muito cheio de curso. E conta, né? Como que foi essa turma e conta esse case de sucesso para o pessoal conhecer. Como é que aconteceu tudo isso? Essa turma foi no meio... E nesse momento a Rô não era a nossa Rosângela Bellini, que conhecemos hoje. Ela era a Rosângela, avó, tinha acabado de cair de um caminhão de mudança. Ela não era essa Rosângela, mas era ao mesmo tempo, né? Sim. Tava tudo aí dentro. Tava presa. Isso, presa. Tava tudo aí dentro. E desde quando eu vi a Rô, né, esse treinamento foi num ano que nós tivemos muitas turmas de treinamento. Foi um ano bem corrido, mas um ano maravilhoso. Porque várias vidas foram transformadas. E eu decidi, como a Rô falou, fazer uma turma gratuita. E aí eu encontrei a Rô. Né? E eu achava que, nossa, como essa mulher tão bonita, tão inteligente, não faz nada assim de trabalho. Eu não me conformava dela não estar trabalhando, porque eu achava ela muito nova e muito pra ser vó. Eu brinco com ela, gente, não porque eu acho que ela tinha que ser vó e ela era, né? Mas dava a impressão que ela só estava sendo vó, mãe, esposa. E ela tinha muita coisa para mostrar, muita coisa para nos ensinar. E aí ela foi, com os pequenos passos, com as técnicas que eu ensinei, ela saiu de todo esse casulo. Levei a sério esse negócio. Ela levou muito a sério, gente. Até Sim. Uma das coisas que a gente faz no treinamento é uma visão, né? Sim. Uma visão futura. E uma visão que a gente faz normalmente com 2 a 3 meses, que é o tempo do treinamento. E a Rô levou muito a sério a visão dela, né? Agora eu vou deixar ela contar um pouquinho da visão dela para vocês. Como foi essa visão? Ela, nesse treinamento, ela ensina a você... colocar num papel, então ela dá uma dica, né, que você pode desenhar, fazer colagens ou apenas escrever. Sim. Mas o ideal é que seja com colagens ou desenhos. Né, e ela mostrou de uma das apoiadoras dela lá como que era e que você precisava colocar como que você está se sentindo hoje, as ações que você precisa. Isso é muito importante, foi muito importante para mim. Porque eu sabia como eu estava me sentindo, eu sabia exatamente qual era a minha dor e o que eu não queria. E sabia onde você queria chegar, né? Sabia onde eu queria chegar, mas as ações, o que eu precisava fazer, eu não sabia. E aí, então era como eu estou me sentindo hoje, o que eu preciso fazer, as minhas ações e como eu quero estar a curto prazo, que era daqui 3 meses, isso, né? Isso foi no 3 ano, meses. Se eu não me engano, foi no ano de 2018 para 2019, isso. Né? E naquele momento eu estava fazendo pedagogia, então eu cheguei com uma cartolina rosa, branca de bolinha rosa. Bem fofinha. E eu fiz as colagens que meu tempo voava, que eu tinha muitas ideias e todas elas voavam, que eu não tinha dinheiro e que eu tinha
desejos, né, e vontades eu fiz ali de emagrecer, de me cuidar do meu espírito, de cuidar do meu corpo, De viajar, de né? viajar. E qual eram as ações? Eu coloquei nessa cartolina que eu precisava parar de procrastinar, de ser mais produtiva, de acertar as minhas ideias e colocar isso num papel. E aí sim, como que eu gostaria de estar, né? Que era trabalhando, que era uma viagem, eu pensava numa viagem para o Nordeste, de avião, que era com meu marido. Aquilo para mim era um sonho naquele momento, uma viagem de avião para o Nordeste. E quando ela me convidou, que eu reencontrei a Ellen, e a gente não percebe, por isso que é importante fazer essa visão. Porque eu não percebi essa mudança. Que você tinha realizado. Eu só percebi tudo isso quando você me chamou para mostrar, né? No meu treinamento. No seu treinamento. Olha como que é o universo. Conexão. Porque ela falou, gente, quando a gente terminou, que ela queria ser minha próxima apoiadora. Eu falei. Né? Ela e aí falou, veio pandemia, né? E aí veio pandemia. Pra mim, naquele momento, ser uma apoiadora... Não estou desmerecendo isso hoje, porque eu continuo sendo. No seu próximo, eu quero estar lá. A gente já deu uma... Eu também quero ser. Tô perdida, mas, gente. naquele momento, o auge pra mim era poder, pelo menos, ser uma apoiadora no seu curso. Sim, porque você não fazia mais nada desse tipo de coisa, né? Exatamente, porque eu achei sensacional. E aí, você quando deu o curso em 2023, 2024, não lembro. Eu chamei ela, gente. Ela falou, Rô, você não quer falar do seu plano de visão, tudo? Eu falei, Ellen, eu tenho essa cartolina, eu tinha guardado essa cartolina no fundo de um armário da minha casa. E aí eu fui lá e peguei essa cartolina, e a hora que eu abri, eu levei um susto. De ter realizado tudo. Porque eu não só tinha ido para o Nordeste, mas eu já tinha ido para outro país, né? Para 2 ou 3 vezes para outro país. Tinha ido para Itália, tinha ido para Portugal e tinha ido lançar um livro. Eu trabalho com agenda, minha agenda é tudo, né? Tem uma ordem cronológica no meu tempo. Agora eu quero ser milionário. Eu não tenho problema de dizer que eu quero ser milionário. Mas eu não joga pro universo. O que você precisa fazer para isso? Já tô lá. Então, as ações. Eu vou chegar aqui de Já helicóptero no gente, podcast. Vocês vão me escutar. Papel e caneta, já pega papel e caneta, porque vai ter muita ferramenta boa hoje para você anotar e colocar em prática, porque não adianta só anotar. Exatamente. Vamos aprender o Smart. Mas explica melhor como é que faz isso, porque eu expliquei aqui do meu jeito, mas, né, eu aprendi com você, né? Explicar o Smart? O a visão. De visão, né? Isso. Porque eu acho importante, foi tão importante isso para mim. Mas você explicou direitinho, Rô, é isso mesmo. Lá a gente pede para ver onde você está hoje, como você está se sentindo, o que você está fazendo de trabalho. Ellen, aproveita que você está falando da visão, explica para o pessoal que está nos assistindo, para quem quiser fazer em casa, eles conseguem? A visão, sim, consegue fazer sim. Vamos lá, gente, papel e caneta. Eu vou dar dicas para vocês já fazerem a sua vocês visão. anotarem toda essa dica, Isso perfeito. mesmo. Você vai dividir a folha em 3 partes. Pode ser, de preferência, uma cartolina, né? Para você ver o desenho em tamanho maior. Porque as imagens são muito importantes para o nosso cérebro, né, Nossa, Rosângela? muito. Então, eu até permito colocar palavras, mas se você quiser desenhar ou colar figuras, esse é o essencial. É o que vai te fazer o seu cérebro agir mais rápido. Eu costumo dividir em 3 partes. Você faz 2 colunas, então você vai ficar com a primeira parte, a segunda e a terceira. Na primeira parte, você vai falar hoje. Como você está se sentindo hoje? Ellen, hoje eu tô ansiosa. Hoje eu tô procrastinadora. Hoje eu não tô ganhando bem. Eu não consigo lidar com os meus filhos, eu não tô bem com meu esposo, eu não me relaciono bem com as pessoas, eu não sei conversar. Tudo que você está sentindo hoje, tanto em sentimentos, como fisicamente no trabalho. Então, como você está hoje? Por exemplo, hoje eu tô triste porque eu tô ansiosa, né? Ou porque eu não consegui pagar as minhas contas. Ou não, hoje eu tô triste porque eu briguei com a minha filha. Aconteceu uma coisa e ao invés de eu ter discernimento e falar com calma, eu acabei me superando e comecei a brigar e falar alto. Então eu tô triste porque eu fiz isso. Então você pensa, o que você tá sentindo, né? Como você está? Pensando na sua vida. E aí você vai lá para a terceira. Então você preencheu a primeira coluna. Eu peço para fazer pelo menos 3. Preencher 3 coisas. Talvez uma na área pessoal, uma na profissional e a outra de sentimento. Né? Eu dei exemplos dos sentimentos agora, mas e no trabalho?
Ah, eu sou vendedora. Vou dar um exemplo como se fosse meu. Sou representante comercial e eu visito vários clientes. Eu estou vendendo tudo que eu poderia vender? Eu estou atendendo os meus clientes de uma forma excelente? Ah, não. Olha, um dia eu trabalho. Aí outro dia eu saio de casa às 10 da manhã. Aí outro dia eu não vou. Tá? Então pense, isso é para você, gente. Pense com sinceridade. Né? Tem o último podcast que teve, o da Lu e da Sandra, elas falaram muito sobre autorresponsabilidade. Né? Então, essa hora de você ver como você está de verdade. E pense também em algo pessoal. No meu, que eu fiz há mais de 15 anos atrás, a primeira vez, eu coloquei que eu queria uma pessoa, a pessoa certa, pra estar do meu lado, gente. E eu nem namorava, tá? Ah, Thaís. Faz nem isso. namorava. O nosso bastidor, Thaís. Como que chama a nossa filmmaker nova hoje? Deixa eu dar um beijo pra ela. Letícia, olha lá. Então, eu Dá pra consigo, fazer eu ajudo a arrumar namorada também, viu, gente? Casar, na verdade, eu casei. Assim, você que tá casada, dá pra fazer, mas você que ainda não casou e que busca um relacionamento, Pode colocar. pode colocar também. Ou como a roupa, colocar uma viagem, coloca um sonho. Um sonho, Né? Eu acho sim. muito legal você colocar algo no pessoal, profissional e o sentimento. Porque dá pra gente mudar os sentimentos também, né? E aí você vai pular para a terceira. Você vai deixar do meio um pouco em branco e vai pensar onde você quer chegar, né? Então, por exemplo, se a gente usasse o exemplo que eu dei de ter me falado mais alto com a minha filha, perdido, né? Perdido o time, em vez de falar de forma moderada e ensinado ela corretamente. Então, como que eu quero estar lá, né? Que eu gosto muito de 3 meses. Mas vocês podem fazer isso para 1 mês, para 3 meses, para 1 ano, quantas vezes vocês quiserem. Então, como que ficaria lá nos 3 meses, já que eu coloquei dessa minha dor hoje? Então, lá eu quero ter responsabilidade emocional. Lá eu quero ter carinho e amor pela minha filha. Lá eu quero ter cuidado da forma que eu tô falando. Então, o que você quer, né? Isso, hoje, se fosse esse exemplo, era isso que eu colocaria. O que você quer mudar, né? Como você está se sentindo e quais os sentimentos e quais as atitudes que têm que ser diferentes, né? Aí você preencheu, então, como está hoje e preencheu como você quer estar daqui 3 meses, né? Falta a coluna do meio. O que você precisa fazer? A cereja do bolo. Isso, a cereja do bolo. Gente, a cereja do bolo. Nesse momento, deixe um monte de like, coraçãozinho, porque agora vocês vão ter a resposta para muitas coisas, para muitas ações que vocês ainda não fazem e vão começar a fazer. Isso, Eu gosto de fazer esse suspense, gente. terrível. Fala, Ellen Kobayashi. Vamos lá. Cereja do Então, qual é bolo. a cereja do bolo? E parece bobo, gente, porque às vezes até é. Porque eu tenho certeza que vocês que estão assistindo já viram isso várias vezes. Ah, faz uma visão. Ah, conta como você quer estar. Mas aí fica igual aquele sonho de ano novo. Aí o ano que vem eu vou emagrecer. Aí o ano que vem eu vou arrumar um namorado. O ano que vem eu vou comprar um carro. Mas nós não fazemos nada para mudar. Então, como a gente vai alcançar o nosso sonho de ano novo ou a nossa visão se a gente não faz nada para mudar? Tá? Então, isso não é novidade, gente. Eu não inventei a roda, né? Só que é um detalhe importantíssimo, como a Ana falou, é a cereja do bolo. Se faltar as ações, vocês nunca vão chegar no objetivo final. Então, essa é a parte importante. E às vezes a gente relaxa. Ah, é tão simples, eu já sei. Ah, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não coloquei no papel. Eu não vi o que eu preciso para fazer isso. E aí eu não faço. E aí vai passar 3 meses, vai passar 1 ano, vai passar 10 anos e você vai estar do mesmo jeito. Né? Então, a cereja do bolo é aí. O que fazer? Então, são as ações. Vamos pensar o que eu poderia fazer para falar com a minha filha. Talvez nessa hora eu podia respirar fundo. Isso é fisicamente. Né? Eu não podia, ela veio com uma ação e eu reagi. Eu não posso reagir com a minha filha, nem com meu esposo, nem com as minhas amigas, nem com as pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu não tenho um controle emocional, eu tenho que me controlar nessa hora. Tem que eu conte até 3, até 10, respire. Pense, como eu posso responder para ela? Nesse caso. Então, eu vou ter que ter tranquilidade. Como eu gostaria que falassem comigo? Se eu fosse a minha filha, que tem 12 anos, como eu queria ouvir isso? Eu brinco muito com uma história da mãozinha, né? A gente julga muito os nossos filhos, às vezes, sem querer. E sem querer, né? Minha filha é uma menina muito esperta, inteligente, independente. Só que ela só tem 12 anos. Já teve um dia que ela teve 5. Eu não posso cobrar dela nenhuma atitude parecida com a minha. Eu tenho 44. Olha quanta coisa eu já vivi.
Talvez nos 44 ela esteja igual ou muito melhor do que eu. Mas ela precisa trilhar esse caminho. E às vezes a gente olha para os nossos filhos e fala, ai, ela é tão boa. Mas não, gente, ela precisa de carinho. Ela precisa de colo, ela precisa entender coisas diferentes, de um jeito diferente, né? E se fosse um de 5 anos, talvez eu teria que desenhar. Talvez eu teria que sentar no chão com ele. Né? Quantas vezes a gente julga, não só os nossos filhos, como também o nosso marido, como também as pessoas que estão à nossa volta, o nosso chefe, o nosso colaborador, como se fosse a gente. Olha, agora ficou uma cerejona do bolo. Uau! Porque a gente acaba julgando sem querer. Não é porque a gente quer julgar, mas porque a gente acha que eles são como nós. Não, e nem sempre o que a gente fala é o que o outro entende. Exatamente. Né? Então, melhorar também essa parte da comunicação, porque às vezes eu falo para você, Ellen, vamos sair às 8, te pego. Você vai entender, às vezes, que eu vou te pegar. Já aconteceu comigo com a Rosângela. Eu falei assim, Ellen, você pode me emprestar seu retroprojetor, que eu vou usar, não sei o que, não sei o que? Ela falou assim, tá bom, eu deixo na portaria. E pra mim, ela ia deixar na portaria do meu prédio. E aí ela falou... Né, e eu deixei na portaria do meu prédio. Do prédio dela. E no outro dia, 6 horas da manhã... Eu saí da portaria do meu prédio, para mim já estava ali, né? Eu falei assim, deixaram algum material aqui para mim? E aí o porteiro falou assim, não tem nada. Eu achei estranho, que geralmente ele liga avisando, aquele dia ele não ligou. E aí eu não falei com a Ellen e tal. E você me perguntou, você mandou mensagem. 6 horas da manhã, mandando mensagem pra ela. E o retroprojetor, eu deixei na portaria. Não, mas não tá aqui na portaria. Não, mas eu deixei na portaria do meu prédio. Você tá no prédio certo? Não, tava tudo certo. Mas a comunicação é um divisor de águas, né, gente? E a comunicação evita tantos conflitos, tantos desentendimentos. Retrabalhos. Financeiro. Sim. Porque depende da falta de comunicação, você tem perda financeira. Sim. Né? Tem perda emocional, tem perda de uma amizade, talvez. E aí, o grande cereja do bolo também é você colocar aquelas ações que você colou, que você desenhou e visualizou aquilo em prática. Aí sim você consegue chegar, né? A sua ação muda todo um contexto, né? Isso. Até para ficar mais fácil para vocês que estão em casa entenderem, conseguirem fazer, o sentimento é um pouco mais vago, né? Então vamos até pegar o exemplo do trabalho. Né? Lembra que eu dei o exemplo lá na frente? Como está hoje? Hoje eu não estou atendendo direito os meus clientes. Eu podia sair de casa às 8 da manhã, mas estou saindo às 10. Eu paro mais cedo porque aconteceu alguma coisa, então não estou atendendo bem os meus clientes. Mas lá na frente, como eu quero estar? E lá a gente vai colocar, eu quero vender 20% a mais esse mês. E aí, como eu vou fazer para vender 20% a mais? Quais são as atitudes, né? Quais são as atitudes e ações? E aí você vai lá para as ações. O que eu, Ellen? Vou dar o meu exemplo, tá, gente? Mas aí vocês vão fazer com exemplos de vocês, da vida de vocês, do trabalho de vocês. O meu, Ellen, como eu poderia fazer? Eu poderia sair todo dia de casa às 8 da manhã. Hoje eu saí de casa às 7, porque eu comecei a atender em Quintana às 8 da manhã. Por exemplo, que era um propósito. Então não adianta eu falar, eu vou fazer e depois eu sair às 10. Às 10 eu vou atender um cliente. Então talvez, se a minha visão fosse essa, se todos os dias eu saísse de casa das 8 e ficasse até meio-dia atendendo sem parar para nada, talvez a minha venda aumentasse 20%. Estão entendendo? Isso talvez para quem trabalha sem comissão não sinta tanto, mas isso aconteceu. Uma vez a gente teve um corretor de imóveis no nosso grupo do treinamento e ele era fantástico, tinha uma experiência fantástica. Isso a gente usa muito no treinamento e a gente usa uma ferramenta para apoiar as ações que se chama Smart. Eu quero falar sobre ele, que é uma ferramenta ótima. Essa ferramenta, o Smart, depois que eu comecei a aplicar, muda tudo e eu consegui me organizar literalmente com tudo. Com a casa, com as crianças, com o trabalho, com todos os afazeres. Porque dá para fazer Smart para tudo. Eu dificilmente hoje chego atrasada. A Ana mudou muito. Não é, Rô? Muito. As duas que me conhecem há mais tempo, e meus amigos que estão assistindo aqui, a Ana. Será, gente? Ela se mudou. Conta ela que fez. Ela não chega mais atrasada. Não chega. Ela mudou muito bastante mesmo. E o Smart foi uma ferramenta que te ajudou muito, né? Muito. E eu uso até hoje. Sempre quando eu quero desenvolver um novo projeto, eu uso o Smart. Eu vou pedir para ela explicar melhor, porque ela sabe os termos técnicos dele, do inglês. Mas o legal do Smart é que ele ajuda a nós
resolver como que vai ser a ação Sim, da sim. nossa visão. Sim. E Né? em que Então, tempo você vai gastar em com qual isso? tempo que eu vou fazer, ou se é possível, se é alcançável. Conta pra gente, Isso. Érica, você Eu é vou melhor explicar um nisso do pouquinho que do eu. Smart, aí eu vou voltar no exemplo do corretor que vocês vão entender Isso, perfeito, perfeitamente, tá? combinado. Que esse corretor, ele usou Smart, né? Não só ele, como todos no treinamento. A gente tem um dia lá que a gente fala sobre Smart. E cada um tem que fazer vários Smarts para poder colocar tudo em prática. Mas é muito simples, não se assustem. Ó, lembra o cartaz? Na verdade, seria isso. Vocês vão colocar o como está hoje, as ações e onde você quer chegar. E para isso, para ajudar nas ações, a gente tem o Smart. O Smart existe há muito tempo, ele é usado em muitas empresas, é usado em faculdades. Então tem muita gente que já conhece o Smart, mas às vezes não usa. Porque é uma ferramenta tão simples que às vezes a gente acha que não é importante. Né? E o Smart a gente vai pensar, vocês podem escrever uma linha, né? Vamos dar um jeito para vocês escreverem. Pega um caderno, algumas linhas. A primeira linha você vai colocar S. Na segunda, M. Na terceira, A. Depois o R e depois o T. Vai escrever Smart na vertical. E a gente vai começar. Como se fosse um acróstrofe. Isso, como se fosse uma apóstrofe. Isso mesmo. E aí a gente vai escrever algo na frente dessas letras. Ué, então repete pro pessoal quais são as letras para eles escreverem, para eles irem colocando em prática também, porque isso que é gostoso. Isso. Quando a gente escuta e já consegue colocar em prática, porque quando eu fiz o treinamento, é isso. Eu que sou sinestésica e gosto de fazer, aprender fazendo, fez muito sentido para mim. Não, e tem que escrever. O Smart você tem que escrever para você conseguir colocar melhor ainda em prática. Não faça na cabeça. Ah, eu já sei. Não, coloca no papel. Então você vai escrever Smart novamente, uma letra por linha, começando com S, depois o M, o A, o R e o T. E agora eu vou explicar um de cada vez. O S é de específico, né? A palavra Smart vem do inglês, então por isso o S ao invés do E. Vem de específico. Você tem que especificar a ação que você quer realizar. Por exemplo, vou usar o meu de vender, né? A gente está falando de vendas. Eu quero vender 20% a mais no mês que vem. Como que eu vou fazer para vender 20% a mais? Vender 20% a mais é específico? Não, não é tão específico. Porque eu posso vender 20%. Para vender 20% a mais, eu tenho que ter várias ações. E cada ação vai ser um Smart diferente. Então, talvez vamos pensar agora, eu vou pensar em uma ação aqui com vocês. Eu quero vender um produto novo para cada cliente. Aí eu atendo supermercados, eu vendo produtos. Então, se eu vender um produto novo para todos os meus clientes, todos os clientes que eu for visitar, um só novo, fora o restante que eu já vendo, essa minha venda poderia atingir esses 20%. Talvez um não, mas talvez 2. Acho que 2 já fecharia essa conta. E olha como parece simples, são só 2 produtos novos para um cliente. E aí vamos fazer o exemplo nessa especificação. Então, vou vender. O específico é vender 2 produtos novos para cada cliente que eu for atender. Tá? Correto? Ok, perfeito. O M, aí nós vamos para a linha de baixo. M, mensurável. Né? O mensurável eu acabei colocando já no específico, que é vender 2 produtos novos para cada cliente. Eu poderia ter falado que eu vou vender para cada 2 clientes, ou para só metade da minha lista de clientes, mas não. É porque para cada cliente, por exemplo, se eu tenho 10 clientes, é para os 10 clientes. Se eu tenho 20, é para os 20. Isso. Então, se você tem muitos clientes, você pode colocar já um número específico. Sim. Ou realmente querer vender para todos, se for possível. Isso. Né? Porque se for possível, a gente vai cair na linha de baixo. Perfeito. Que é o A, de atingível. É possível, Ellen, você vender 2 produtos novos para cada cliente? Não. Talvez não. Porque vai ter um cliente que ele não quer colocar coisa nova. Tem um que vai ter que fazer o cadastro e não vai conseguir comprar de mim naquela hora. Tá? Então, esse A de atingível, gente, é a cerejinha do bolo. A cereja do bolo do Smart. E é onde você para e você não faz. Ou você faz, se você ajeitar e colocar isso corretamente, ou você não faz. Por quê? Se não for possível, o que vai acontecer? Daqui a um mês, você não conseguiu vender para todos, porque você já tinha esse impedimento antes. E aí você vai ficar frustrado. No primeiro dia que você sair para vender e você já não vendeu para um, você vai falar, isso não vai dar certo. Eu já me frustrei. Por isso, o A tem que ser de atingível. Então, talvez eu volto lá no mensurável e vou mudar. Vender 2 produtos novos ou vender um produto novo para metade dos meus clientes. Ou para um cliente por dia. Ou para 5 clientes por semana, entendeu? Tem que ser possível. Porque quando não é possível, você se frustra e você não sai mais do lugar.
Isso ainda vai gerar um trauma. Você Isso vai é falar, importante falar. Né? muito, muito. É a história do emagrecer. Às vezes a gente fala, quer emagrecer? Eu quero emagrecer 20 quilos em um mês. Será que é possível 20 quilos em um mês? Não. E aí na primeira semana você perdeu 1 quilo, você não vai seguir as outras semanas. Como assim? Você perdeu 1 quilo em uma semana, como você vai perder 19 nas 3? Sim. Então, e se é possível, você saiu para vender na primeira semana e você vendeu para metade dos clientes, por exemplo, você já ficou forte. Já dá energia, né? Isso, aí eu já vendi. Já Então, te dá se eu vender energia nas pra outras continuar. 3, eu vou atingir meu objetivo. Então, sempre tem que ser possível, gente. Se não for possível, vocês vão voltar lá para o mensurável e vão Reajustar a rota. Ajustar. Reajustar a rota, isso mesmo. Então, primeiro mensurável, Não, primeiro específico. Segundo mensurável, terceiro atingível. Isso mesmo. E aí depois a gente vai para relevância. Esse também é muito importante. E qual é a relevância disso para você? É importante mesmo você vender 20% a mais? É importante mesmo você emagrecer 5 quilos? Você quer gastar energia com isso? Isso, exatamente. Eu e a gente estava falando sobre isso. Isso, é importante você ser fluente em inglês? Uhum. É importante você sair de casa todo dia às 6 da manhã? O que é importante para você? E aí cai muito em motivação, em propósito, né? Tudo precisa ser importante. Precisa ser importante, Rô. Porque senão a gente chega no R, como no atingível, a gente para novamente. Se não é impossível para mim perder os 5 quilos, por que eu vou fazer tudo isso para perder? Não é tão importante. Agora, se for importante, a gente vai fazer. Né? Talvez, eu me lembro da época da faculdade. Eu precisava pagar minha faculdade com o meu dinheiro, com o meu salário, que era muito pouco. Eu podia não ir trabalhar? Não. Eu podia faltar no trabalho, né? Eu podia fazer corpo mole? Não, eu não podia, gente. Né? Naquela época, meu pai não podia me ajudar, então eu não tinha como pagar a faculdade. Ou eu fazia o meu trabalho da forma melhor possível, para eu continuar ganhando meu salário e para eu continuar pagando a minha faculdade. Era importante para mim. Eu segui firme até o final. Mas quando não é firme, será que eu vou para a faculdade? Mas, não é tão importante para minha faculdade. Ou então no trabalho, eu vou faltar no trabalho, porque meu salário, meu marido vai pagar as contas, para que eu vou trabalhar? Sabe? Tem que ser importante, senão você não vai sair do lugar. E aí, no final, o tempo. Que tempo você vai se dedicar a isso? Eu, por exemplo, não trabalho todos os dias da semana inteiros, né? Tenho dois filhos e as minhas rotinas são diferentes. Então, por exemplo, eu poderia colocar lá que eu, de terça e quinta, que são os dias que eu trabalho o dia todo fora, de terça e quinta eu vou oferecer 2 produtos e vou vender para metade dos meus clientes do dia. Entendeu? Não ia adiantar aqui eu falar que a semana toda eu ia fazer isso. Sim. Porque não é na semana toda que eu atendo esse número. Na segunda, quarta e sexta eu atendo meio período, então esse número já cai. Então o tempo também tem que estar batendo com o seu propósito, tem que estar batendo com o resto das suas funções. E essa questão, né, quando a gente fala em tempo, o que mais a gente ouve hoje é não tem tempo. Né? E assim, o tempo continua sendo 24 horas, então o tempo é a gente que faz. Sim. Né? Eu tenho um propósito, hoje... no meu trabalho, profissionalmente falando, que eu quero e tenho o desejo de me tornar uma das, né, porque tem muitas pessoas boas no mercado, referência na área de neuromodulação. Não a nível Marília, porque só tem eu aqui, mas a nível aqui Brasil. Você já é referência. Então, para isso eu preciso o quê? Vamos fazer uma Smart, Rosângela? Né? Vamos fazer Smart disso. Isso é então, tipo assim, isso é algo específico. Específico, né? específico. Então, é mensurável? Sim, é mensurável, porque eu preciso... E talvez o específico seja vago como a venda. Talvez o que você precisa para se tornar. Então, gente, esse podcast. Olha isso. Gente. E aí é atingível? Tá muito sim, bom. É possível, bom. né? Aula prática. Aula prática. E o que eu tenho feito? Eu troquei. E quais são pequenas ações para você chegar então, a isso? Tem alguma pequenas que você ações. pode nos contar? Sim. O que eu fiz? Eu gosto muito de assistir série. Documentário, gosto. Então, eu já não tenho mais criança, diferente de vocês, né? Então, de final de semana, eu gosto muito de não fazer nada. Eu também adoro. E o meu nada é assistir série ou escrever. E tá né? tudo bem. Não fazer nada. E eu tô com você, adoro, gente, não fazer nada. Não façam nada às vezes, é muito bom. A escrita é importante para mim, é uma outra vertente da minha história. Então, o que eu fiz? Eu parei de assistir série e comecei a estudar sobre neuromodulação. Então, vídeos... Então, uma das ações é assistir vídeos. Supervisões. E estudar sobre isso. Exatamente. Então, eu estudo isso
eu coloquei uma meta de estudar todos os dias. Porque para mim é possível estudar todos os dias. E série não assisto mais, mas eu assisto vídeos de neuromodulação, que são as aulas, as videoaulas, né? E tenho conseguido crescer, né? Faz 2 anos e meio que eu trabalho com isso, para 2 anos agora eu já cresci muito, né? E vou chegar lá. Então, para usar o seu exemplo como referência, gente, para quem está em casa e quiser fazer. Adoro. Então, é legal quando a gente fala vários exemplos. Sim. Porque aí vai ampliando, né? E às vezes um exemplo é muito longe da gente, a gente não consegue entender. O meu exemplo depois, mas a gente vai parar por aqui que eu não vou colocar em prática, mas é o fluente em inglês. Sim. Porque é algo que eu preciso, só que eu não tô fazendo nada pra ser fluente. Mas talvez porque não é tão importante a fluência, gente. Tá vendo? Talvez ela só precise de 60%. É, também. Então ela não vai fazer, gente. Eu já falei isso pra ela. Ela continua tentando. Ela não, é sempre história, ela nem sempre me ouve, tá? Eu já falei pra ela que ela não precisa ser 100% Poxa, puxando a orelha ao vivo, amiga. Pelo amor de Deus. Ela tem um marido que é muito bom, a filha que é muito boa. A família inteira é fluente em inglês. Isso. Então ela não precisa Mas eu já viajei com ela. Ela consegue vai se virar bem. Não, e virar bem aí com 60%, 70% já está ótimo. Sim. Para de perder tempo, amiga. Continua treinando. Ah lá. Né? Agora eu tô em outro lugar. Eu tô focada no Smart, no treino. Você tá vendo, né? Eu vi ela fazendo jump, gente. Achei o máximo. Foi. Eu já chamei. A Rosângela já fez jump comigo. Uma vez. Eu não tô fazendo muito, não, mas eu vi ela fazendo jump, adorei. Então, talvez essa energia agora do inglês, como ela já tem 70%, 60%, bem, ela pode focar em outra coisa. Sim, tá vendo? perfeito. E às vezes esse negocinho do inglês vai ficar na cabeça dela. E é importante a gente ter esse feedback de outras pessoas, não aquelas pessoas que querem te pôr para baixo, mas pessoas que te põem para cima e que te tragam, né, que são exemplos para você e fala, não, olha, mas essa visão aí sua, né, tá meio distorcida daquilo que você é e daquilo que você pode. E é bacana ter esse exemplo também, né, que é isso que a gente tá fazendo aqui, pessoas para você escutar e olhar para os seus defeitos e também para as suas qualidades. Sim, porque às vezes você dispõe energia para uma coisa, né? Dispõe energia, tempo. E talvez vezes tenha não é outra tão coisa. relevante. Isso aí é a importância. Né? Que aí vem na importância, amém. Viu? Nossa, porque é importante. Bloco, hein? Olha, gente, é importante ela falar inglês. Só que eu acho que ela não precisa ser 100% fluente. Sim. Né? Vamos deixar claro. Pronto, já recebi o feedback, já entendi. Então gente. ela pode usar essa energia e focar em uma outra ação para chegar no objetivo dela. Sim. E essa ação, gente, parece que é pouca coisa, mas não. Esse bichinho aí do fluente vai ficar no ouvido dela enquanto ela não resolver isso. E ela não faz nem esse, porque não é importante, então ela não vai fazer, gente. Não é importante para você emagrecer, você não vai emagrecer. Não é importante para você ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Não é importante para você ser fluente em inglês ou terminar uma pós-graduação, você não vai fazer. Tá? Então, guarda essa energia para o que é importante para você. Perfeito. Você vai conseguir fazer com muito mais facilidade. Ou ver, né? Ou ver se isso é importante mesmo, o que eu posso fazer, né? E faça ação e vai em frente. Então, a Ana não vai mais ser fluente, tá, gente? Ô, Ellen, fala pra gente. A gente tem que terminar seu exemplo, na verdade. Tá, então vai. Então, o da Rô acabou sendo específico, né? Específico, ela falou que ela vai assistir os vídeos da neuromodulação. Sim. Viu, gente? Então, esse é o específico. Ela quer ser uma referência né? Nível nacional, estadual, tudo isso. Mas ela tem que começar assistindo os vídeos. E talvez, no caso dela, ela tenha outras coisas para aprender, né? Outras coisas para realizar, mas esse é só um pedacinho. Só um pedacinho do Smart. E aí ela meio que surou, ela falou todos os dias, né? Ela falou que é atingível. E a importância. Ela quer ser uma referência, então é importante que ela assista esses vídeos. Então é importante. E o tempo que você disponibilizou, Rô? Você tem um horário fixo do dia? O meu trabalho já me ajuda, porque eu acabo tendo que analisar, né? Quando eu colho o mapeamento de EEG das pessoas, eu já tenho que analisar isso e usar isso nas pessoas. Então já colabora comigo, eu acabo todo dia, eu faço isso. Mas eu coloquei também como meta fazer isso fora do trabalho. No final de semana, que era o tempo dessas séries. Exatamente. Então eu acrescentei, porque ali eu estou no trabalho de aprender algo novo. Então, ver alguém aplicando a neuromodulação, porque quando eu vejo uma supervisora, alguém que já é referência, eu consigo
ter Aprender o algo mais. mais, aprender mais, né? Sim. Nós aprendemos com quem sabe mais que a gente. Sim. Então, isso, e sempre terminei a pós-graduação agora, já comprei um outro curso online, curso de especialização. Então, esse foi a meta que eu coloquei. E também não adianta comprar um monte de curso. Eu começo um, termino, aí vou para outro. Foi isso que eu coloquei como Muito meta bom. e já me ajudou bastante. E falando em curso, a gente tá entrando. Vamos entrar no próximo módulo, Né? né? Que é o nosso módulo da busca de toda mulher. Vamos falar do livro 1, Faltou do corretor, Ana. do livro 2. Então a gente vai ficar devendo, mas eu vou falta. fazer bem rapidinho, tá, Fala. gente? Pra gente dar sequência, pra não ficar devendo. Verdade, fala. Vocês entenderam, então, do jeito que a É como a Rosângela gente tem fez. nosso time ali, né? E eu vou Nosso cortar elas, time. mas eu prometo que em 2 minutos. Perfeito. O corretor que fez o curso comigo há muito tempo, né? Comigo e com a Sônia naquela época, ele usou os smarts e ele também queria vender mais. Na época, ele estava vendendo muito menos do que ele poderia, porque ele já era antigo, ele já conhecia todo mundo, mas ele achava que não precisava fazer pequenas coisas. E eu me lembro de sentar no grupo dele e fazer o smart com ele e com os outros participantes. E ele fez vários smarts. Então, por exemplo, ele colocou lá, para vocês entenderem, né, de outros exemplos, ele colocou que toda segunda-feira ele ia visitar um cliente antigo, para lembrar o cliente dele que ele ainda era corretor, que ele tinha coisas boas para oferecer. Eu lembro que toda terça-feira, né? Agora eu não sei se era essa ordem exata, talvez eu confunda a ordem, mas que toda terça ele ia chamar um para tomar um café. Na quarta-feira, ele ia fazer ligações. Olha, gente, sou fulano aqui dessa imobiliária e eu tenho coisas boas para te oferecer. Ele usou muito aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu Né? adoro esse ditado. E como ele já estava muito confortável nessa profissão, aos poucos ele foi deixando de fazer pequenas ações, que é o que o vendedor precisa, né? Tá próximo, tá junto com o cliente. Ele usou ouvir mais o cliente. E ele foi fazendo isso, gente, vocês não sabem. Eu lembro que na semana, ele fez o Smart em uma semana, treinou na outra. Na outra semana, tinha um edifício muito grande aqui em Marília, um edifício muito bonito, que estava sendo lançado. E era no dia do nosso treinamento. Então, ele foi um pouquinho no treinamento, pediu licença e foi pro evento, que era no mesmo hotel, por coincidência. Ele vendeu 3 imóveis naquele dia. 3 apartamentos, que eram de um valor agregado muito bom. Representava quase o que ele tinha vendido no ano todo. Uau. Então, eu me lembro assim que a história dele me marcou muito, né? Porque foi um valor agregado muito grande, embora todas as histórias tenham um super peso, mas era alguém que já sabia, né? Eu acho que isso que me marcou, porque ele já sabia o que devia ser feito, só que ele não estava fazendo. E é isso que acontece comigo, é isso que acontece com as meninas, é isso que acontece com você, né? Que está em casa, que está nos assistindo. Quando vai ter o próximo treinamento? Quando vai ter Ellen? o próximo treinamento? Já tem data? Ainda não tem data, mas podemos Esse já marcar. ano. Gente, se vocês querem Engasgou. o próximo treinamento, Deu até um ataque e cardíaco. tá na turma do próximo treinamento de gestão, coloca aqui eu quero. Isso. Ah lá, já tem pessoas aqui na sala que querem. Isso. Se tiver muita gente você querendo, a aí gente de abre uma casa? turma Porque, esse assim, ano. Eu quero, a Rô quer. Já tem assim, uma energia de todo mundo querendo. Então, coloca aqui eu quero pra gente poder entrar em contato com vocês, tá falando quando vai ser o próximo treinamento. A Ellen vai deixar o contato Eu acho que dela a gente aqui pra podia- gente Acho também. que a gente podia marcar uma reunião, nós 3, para já botar isso em prática. Para finalizar isso, para eu não fugir, Vamos fazer né, o menina? Smart? Vamos do fazer o treinamento? Smart do próximo treinamento. Vamos Coloquem aqui, eu quero, gente. Porque só essa cereja do bolo, o pessoal vai ficar querendo mais, Ellen. Não tem Sim, jeito. tem muito mais, Tem né? muito Tem mais, muito tem mais. muito mais. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A hora que ela sentou na cadeira, ela falou assim: gente, o que eu vou falar? Eu falei assim: não, só vai. É porque elas me pegam de surpresa, gente. Elas falaram, vai pro podcast. Eu vim, né, Thaís? Eu vim. Eu falei, Thaís, sobre o que nós vamos falar? A gente vai falar sobre o livro. Ela perguntou: vocês Qual é a pauta ela de perguntou hoje? várias vezes. Falei- Vocês aí, ela vai falar: gente, manda ela aí. Deixa fluir, porque Deixa. quando a gente se encontra, se reúne, é tanta energia boa, coisas boas que agregam, e é isso que é o nosso propósito, né, do podcast, do Conexão, é conectar ideias, pessoas, trazer ferramentas para que vocês consigam colocar em prática. E eu tenho certeza que você que está ouvindo esse podcast, que está assistindo, que pegou papel e caneta, quem não pegou, pega, volta e anota, porque vocês não vão sair
iguais. Sim, muito É bom. verdade. E eu nem briguei, nem reclamei, porque uma das ferramentas do treinamento é falar de improviso. Ah lá, viu? Mas eu não Nós vou contar estamos como faz colocando em hoje. prática. Essa ferramenta vai ter que ser só no treinamento. Uma ferramenta que eu vou também deixar para o próximo podcast, porque eu quero falar do curso A Busca de Toda Mulher, mas uma ferramenta também, foi a segunda mais importante, foi do controle da raiva, Emoções. das emoções, né? Então, e eu tinha muito isso quando de vocês ter, é importante a gente se posicionar. Eu escuto muito pessoas falando assim, Ellen, a gente tem que ser sempre falar baixo, ser boazinha. Não, tem um momento de se posicionar, tem um momento que nós não podemos falar com o mesmo tom de voz. Sim. Né? E aí eu entendi que eu faço isso bem, mas eu só precisava ter o controle dos meus impulsos. É você se posicionar, falar bem, e uma das técnicas lá é, né, bater na mesa se precisar, mas daqui a pouco isso passa e a vida continua. Você não precisa sair dando coice em todo mundo. Não, porque o que a gente trabalha lá só na pessoa certa. É o controle, né, Rô? Como você falou, você está escolhendo falar um pouco mais alto. Você está escolhendo falar um pouco mais firme. Mas é importante também. Sim, você está escolhendo. Você não fez isso porque você não se controlou. Você fez isso sabendo. Nesse momento eu vou falar mais firme. Hoje eu faço muito isso, continuo, porque isso faz parte da minha essência. Mas eu sei com quem e a hora que eu faço. Sim. Aí eu sou uma mãe boazinha, mas nesse momento eu vou falar pausadamente e com a voz mais firme para o meu filho entender. Isso. Né? E tá tudo bem, porque depois eu vou dar o amor para ele. Né? Mas eu acho que o pior disso é perder esse controle. Sim. Aconteceu, né? Como eu dei o exemplo fictício com a minha filha, mas aconteceu e a mãe perdeu o controle, falou tudo o que devia, o que não devia, mas não porque ela pensou. Perdeu com o filho, com o marido, com o vizinho, com o porteiro, com todo mundo, né? Ela perdeu o controle. É esse controle que eu acho que temos que ter. É que eu acredito que temos que ter. E é isso que vocês vão aprender no curso de gestão. No treinamento. No treinamento de gestão. E a Ellen faz parte do nosso livro A Busca de Toda Mulher, do volume 1 e do volume 2. Isso mesmo. E também do nosso curso Chancela MEC, A Busca de Toda Mulher. Como é o seu capítulo? Como foi escrever esse capítulo? Ai, foi desafiador, né? Desafiador, não foi fácil, gente. Foi um desafio, mas foi maravilhoso. Eu nunca pensei em escrever um livro, nunca passou isso pela minha cabeça. O meu capítulo chama Felicidade de Ser Você. Né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito do real. Né? Eu gosto do de verdade. Eu não gosto... eu tenho até às vezes, alguns preconceitos em assistir algumas coisas que eu acho, é muito fake. Isso não é verdade, porque eu gosto muito de ser real. Então, eu sou aqui desse jeito, eu tô lá fora desse jeito, eu sou com os meus clientes assim. Eu busco sempre ser de verdade. E aí a felicidade de ser você me levou numa fase muito bonita da minha vida. Né? Tenho 44 anos e poderia ter escolhido várias coisas para contar no livro, né, das experiências que eu já tive, mas me levou para os meus 15 anos, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Porque dos 15 aos 20, eu acredito que foi a minha maior transformação profissional. Eu era uma menina que entrei em uma loja de calçados para trabalhar e saí de lá uma mulher. Pagando a faculdade, fazendo novas escolhas. E viver isso foi maravilhoso, né? Voltar para esse momento foi muito bom. Porque às vezes a gente esquece de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente aprendeu. E até não valoriza isso. Porque já foi. Porque foi fácil. Para mim, mas será que foi fácil mesmo? Entrar no trabalho e ficar das 8 às 6? Almoçar às vezes no trabalho porque não dava tempo de ir para casa, ir direto a pé para a faculdade, fazer as aulas, voltar para casa a pé ou de ônibus, porque não tinha mais recursos. E isso me fez valorizar muito a mulher que eu sou hoje. Né? Que talvez eu achava essa facilidade, né? O meu perfil acha tudo muito fácil e eu sou muito prática. Então, para mim, naquela época, eu não senti tanta dor, talvez. Ou senti a dor, mas com essa minha praticidade eu fui levando. E voltar nesse momento foi bem legal. Saber que eu consegui passar por tudo isso. Né? Que para uns, talvez hoje, às vezes a gente não consegue nem fazer uma coisa simples. Talvez hoje seria um sacrifício. E na época eu não vi com esse olhar. Acho que eu já tinha um bom olhar para as coisas. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria terminar a faculdade. Eu sabia que eu queria ganhar bem, ser bem-sucedida.
né? E voltar para esse momento foi um presente E que a Ana e a também- Rosângela me deram. Você também ensina uma ferramenta no seu capítulo, porque eu li ele, eu sobre os ensino. bons hábitos. Eu ensino bons Eu amo essa hábitos. ferramenta, gente. Gente, é muito bom o curso da Eu Ellen. ensino um pedacinho do curso nesse capítulo, né? Sim. É verdade. E são os bons hábitos. Gosto de todos, mas eu acho que os que eu mais uso. Né? A gente usa todos, mas esses são, eu acho que são os primordiais quando a gente tem relacionamento com outras pessoas. E se você que está nos assistindo ainda não leu A Busca de Toda Mulher, você encontra na Amazon. Vamos deixar aqui na descrição, QR Code para vocês. Deixa eu mostrar aqui Mostra. o livro, porque a gente tem muita gente de fora, né, que não é marilhense. Sim. É como esse podcast ele alcança o Brasil internacionalmente. Então vocês conseguem adquirir pela Amazon, muito fácil. Vocês conseguem adquirir o e-book também dele. Sim. E tá maravilhoso. E o legal, Ellen, quando você fala desse resgate da sua trajetória, até para os jovens que estão nos assistindo, é muito importante vocês lerem, né? Porque hoje a facilidade que o mundo tá, As coisas são muito rápidas, é tudo né? muito rápido, e não tem, como que eu vou falar? Esse sacrifício para os jovens de hoje, pelo que eu tô compensatória, vivendo, na agilidade, né? eles não querem passar pelo sacrifício Eles querem já para receber a ser recompensa uma pessoa rápida. bem-sucedida. Eu também trabalhava de um hospital para o outro, comia no carro Sim. e trabalhava muita à gente noite, como nós, 12 né? horas no plantão noturno, entrava às 7. Hoje eu estou num outro momento da minha vida, com o meu tempo na mão, escolhendo tudo isso, mas é uma trajetória, né? Foi um caminho até aqui, né? É um caminho que é preciso traçar. Sim. E é muito importante, porque aqui no livro, todas as escritoras trazem trajetórias, ferramentas de superação, dores que transformaram, Motivos de inspiração, motivos de né? inspiração. Então eu tenho certeza que vai ser uma leitura maravilhosa para vocês. Você já tem o nome do capítulo do segundo livro? Não. Não? Mas já sabe o que vai pronto, falar? já. Conta dá um spoiler aí. Eu vou Dá um dar spoiler. porque, né, como eu sou sempre com elas, né, gente, elas vão me colocando. E o segundo livro é Dores, né, que curam, né, que saram. Dores que transformam. Dores que transformam. E eu, como uma boa prática e que vê tudo com um olhar bom, tento olhar da melhor teve forma. dificuldade também, eu tenho igual eu? muita dificuldade com a dor. Né, eu escolhi a dor eu não mudei, já a história já tá pronta, mas é uma dor que eu não me sinto tão à vontade em contar, né? Não, e não, talvez não seja nem à vontade a palavra, não tenho vergonha em nenhum momento, muitas pessoas sabem do que aconteceu e outras nem imaginam, mas não é por vergonha, é porque eu já passei. Eu já virei a página, né? Eu entendi. Aliás, eu vi até o lado bom disso ter acontecido, né? Porque tudo tem um lado bom, gente. Tudo. Sim. Por pior que seja, tudo tem um lado bom. Então, eu consegui esse aprendizado, né? Eu retomei a minha vida. Mas acessar essa dor é doloroso demais, né? E aí, diferente do primeiro livro, né? Que eu consegui acessar Que coisas traz boas. felicidade, né? Isso, que eu consegui ver a mulher forte que eu sempre fui, né? A coragem. E nesse livro, não, né? Nesse capítulo é um pouco diferente. Tem toda essa coragem, tem toda essa fortaleza, mas teve a dor antes. Então aguardem, porque esse livro 2, A Busca de Toda Mulher 2, Dores que Transformam, promete. E estamos chegando ao final, né? Passa tão rápido, gente. E Mais vamos só finalizar, falando um pouco do curso do MEC, que Sim. tá para sair. Nosso Nós curso juntamos, chancelado pelo MEC. Conta um pouquinho para a gente finalizar, porque o nosso tempo já a gente esgotou. juntou, né, as mulheres do volume 1 e as mulheres do volume 2 e gravamos um curso. Esse curso tem a chancela MEC, a certificação MEC também. Então, além dele ter a chancela, ele tem todos que adquirirem vão ter um certificado com selo MEC, que também fala de desenvolvimento pessoal, de transformação, trazendo essa pegada aí com pessoas na área, profissionais da área e de cada área executada ali no curso. E
junto, essas 13 mulheres somaram mais de 70 mil horas de estudo. Então, muita coisa, uma experiência. É uma experiência, assim, gratificante e logo, logo vocês vão ficar sabendo mais. É isso mesmo, aguardem que vamos falar mais sobre isso. É só um spoiler para vocês. Ellen, eu quero te agradecer. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite de estar aqui. E gratidão por tudo que você fez pela minha vida, né? Com a sua história, com o seu tempo. Você conseguiu transformar a minha história e eu sou muito grata a você. Obrigado pela sua amizade. E você sabe que você pode contar comigo sempre. Certeza, Rô. Foi um prazer ter participado da sua vida, né? E ter você aqui comigo hoje. Né? Porque elas me levam para todo lugar, gente. É muito engraçado. Eu sei que a gente já está com o nosso tempo estourado, mas eu vou falar isso. E assim, eu ajudo muitas pessoas. E eu escuto de muitas pessoas. Pela aquilo que a Rô me fez, né, ou me falou, ou fez por mim, transformou a minha vida, a minha história, né? Eu nunca fiz nada pela Ellen. Como não? Como não? Você acha que... Mas então a gente às vezes espera. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente espera, muitas vezes acontece que a gente espera da pessoa que você faz fazer algo por você. Mas é o contrário, é uma roda. Sim, né? Então, mas eu não, olha, gente, eu não voltaria pro treinamento sem as duas. Né? Não, mas assim, eu já tive tantas coisas boas de você que eu falo, poxa, mas, gente, quanto que eu me doei pela Ellen, né? Eu já me doei por muitas pessoas, mas a Ellen é uma pessoa que é ela que se doa pra mim. E aí a gente entende a roda da vida. Sim. Né? Não precisa voltar exatamente na mesma intensidade, mas você e a Ana fizeram eu voltar mesmo pro treinamento, né? Depois da pandemia eu não estava fazendo mais nada com relação ao treinamento. Sim. Continuei estudando, mas não fazia mais turmas. E essas duas fizeram eu fazer outra turma. E nós vamos fazer agora de novo, gente, vocês viram, né? E nós vamos fazer outra turma. Vocês aguardem que a gente vai contar. Quantas pessoas? 10 pessoas, tá bom? Pra começar? 12. Mínimo de 12. Mínimo de 12 pessoas. Bom, duas já tem, né? E máximo de 16, 18. Quer não saber um pouco mais sobre gestão? Gente, já tem 3, ó. 3 pessoas. 4. Eu 4 quero. Pessoas. Escreve eu quero. Porque aí a gente já vai conseguir montar essa turma. Faltam 8 pessoas. E vocês vão ter um treinamento incrível. Que vocês prático. O legal é que é prático. A ela ensina, a gente põe na prática e a gente melhora. A ela ensina, a gente põe na prática e a gente melhora. Instagram da Ellen. Já vamos colocar uma data. Finalizando aqui, Ellen, gratidão. Ela não me apoia. Gratidão por estar aqui com a gente, por nos apoiar sempre. Obrigada. E estar com a gente em todos os nossos projetos, dando luz, falando que vai dar certo, porque você é nossa inspiração. Obrigada. Você inspira a gente todos os dias. E você, eu tenho certeza que inspirou muitas mulheres que nos assistiram, muitas famílias, muitos homens também, porque o treinamento não é só para mulheres, é para homens, é para todos. Sim, gente, a gente falou de turmas de mulheres, mas são ferramentas é para todos, né? Então todos vocês podem usar. Gratidão a cada um de vocês que parou um pouquinho para estar ouvindo esse podcast, porque realmente foi um momento incrível e vamos ter mais, né? Com certeza. Com certeza. Obrigada, meninas. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Desse jeito de improviso, né, gente? Mas espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho. Eu quero convidar você agora para tomar um café sabor de garça. E vou comer o pãozinho. E também aqui, comer os quitutes da padaria Bela Rio Branco. Gente, o café sabor de garça, ele sempre acompanha a gente aqui, ó. E a gente fala assim, aqui é café de verdade, ó. Café sabor de garça. Eu adoro café sabor de garça. Vamos tomar um beijo pro nosso amigo Rogério. Se vocês não provaram esse café, vocês merecem. Eu falo que é o único café que eu consigo tomar sem açúcar. Eu quero terminar esse podcast com um brinde. Vamos, com certeza. Saúde de café. Saúde de café, com Bela Rio Branco, que é a padaria que nos acompanha em todos os nossos cafés literários. Um beijo grande para vocês. Beijo. Maila, Rafa. Um brinde pro lançamento do curso da Ellen. Uau. E a gente se vê no próximo episódio. TV Conexão em Foco. Tchau, tchau.